Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, eu sou a vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Eu ajudei o Dr. Kepp a fundar e organizar essa sociedade científica, né? Há muitos anos atrás, e venho acompanhando como assistente dele o desenvolvimento dessa ciência trilógica. Hoje, eu fui convidada pela Renatinha, que está aqui do meu lado, para fazer uma live a respeito desse assunto e de um curso que nós temos aqui na CITA e na Faculdade Kepp Pacheco, sobre o assunto da espiritopatologia. Eu acredito que realmente a nossa sociedade de psicanálise seja a única sociedade no mundo que aborde a temática da patologia espiritual como uma parte integrante do sofrimento do ser humano e na sociedade. Ou seja, se nós não considerarmos a dimensão espiritual do ser humano com as suas patologias, então nós vamos estar fazendo um trabalho incompleto. Porque o ser humano é, antes de tudo, um ser espiritual que tem uma situação corpórea, vamos dizer assim. Nós seríamos não corpos com almas, ou corpo e alma, mas de acordo com a nossa visão, da visão keppiana, da nossa visão, da nossa ciência, nós vemos mais o ser humano quase que como anjos corpóreos, com corpo. Só que, devido a uma série grande de circunstâncias doentias, patológicas, ocorridas há muito tempo atrás, nós caímos dessa condição de, vamos dizer assim, até de uma comunicação livre, ampla, aberta, com os seres espirituais e com a dimensão espiritual, nós caímos disso, dessa situação tão boa que tínhamos, e ficamos assim, imersos numa vida material, densa, com doenças, com sofrimento, com restrições graves, né? Imaginem vocês que o dom da telepatia, o dom da clarividência, o dom da bilocação, vários dons que o ser humano, que nós todos tínhamos como uma coisa normal do nosso dia a dia. Nós conversávamos telepaticamente com anjos, com Deus, com outros seres humanos, e convivíamos com eles assim normalmente, e de repente agora estamos aqui nessa escuridão. E às vezes um ou outro ser humano que tem uma percepção maior dessa realidade espiritual na qual estamos imersos, de repente ele é chamado de doente mental, está tendo alucinações, delírios, e não que essa pessoa tenha uma sensibilidade maior e que percebe e interage com esses seres espirituais, e que muitas vezes adoece por não saber como trabalhar com isso, como lidar com isso. Porque o nosso mundo, a nossa vida é tão, vamos dizer assim, carente desse conhecimento. A vida espiritual, que é a nossa o nosso principal aspecto, ele foi colocado tão de lado da civilização. Então, uma pessoa que tenha esses atributos, esses dons melhor desenvolvidos, ela tem que se esconder, ela não pode falar com o médico dela, que ela está vendo ou ouvindo vozes e vendo espíritos, porque senão ele já começa com uma medicação pesada, né? Tendo assim a finalidade de abafar isso, o que não resolve, porque a pessoa continua, na maior parte das vezes, tendo esse tipo de experiência sensorial, espiritual, né? Sensorial transcendental, ou então ela fica dopada. Então, gente, é uma situação muito delicada, porque somente poucos cientistas têm levado isso a sério, principalmente após fim do século XIX.
quando começaram os estudos da psiquiatria, já lá em Pinel, que libertou, né, os doentes mentais dos grilhões. Isso ele fez um trabalho maravilhoso, aquele médico francês, psiquiatra. Mas depois, mais para frente um pouquinho, na época do Charcot, que foi professor de Freud e trabalhava no Salpêtrière, em Paris. Então, já naquela época, eles migraram de uma visão dogmática, teológica, censuradora, pesada, de ver toda a perturbação vinda de demônios como algo a ser eliminado, combatido. Por isso, muitas mulheres, por exemplo, e alguns homens foram colocados na fogueira, né? Porque acreditavam, então, seres humanos que tinham essas visões, essa atividade espiritual, então, automaticamente eram considerados como doentes mentais. E perdão, eram considerados como possessos e que precisavam, então, eram perigosos, possessos pelos demônios, perigosos, e muitas vezes, então, eram castigados severamente e chegavam até a pena de morte, em algumas situações. Eram as feiticeiras, né, as bruxas. Tem um filme famoso, né, As Bruxas de Salem, uma cidade nos Estados Unidos, e que é baseado em história verídica, quando uma série grande de adolescentes, né, começaram a manifestar ali alguns dons espirituais, viam coisas, mas muito bem feito, porque foi misturado com a patologia pessoal de cada um. E a que extremo tudo isso pode levar? A que extremo? Tanto se você tem o dogmatismo religioso, considera a espiritualidade, a patologia espiritual, como obra puramente do Satanás, e que tem que, então, entrar de sola com questões, assim, violentas de exorcismo e de castigos, ou, de outro lado, não menos violenta, a posição da ciência e da psiquiatria, que considera esses casos, dessas pessoas, como sendo doenças psiquiátricas a serem tratadas com choque elétrico, com lobotomia em alguns casos, com medicação pesada, psiquiátrica, internações, hoje em dia menos internações, porque os medicamentos, eles têm já a finalidade de fazer uma camisa de força química. A pessoa se torna um meio zombie por causa desses remédios, né? Nós, na nossa sociedade, tratamos milhares já nesses 60 anos de trabalho, 50 anos de trabalho, nós já tratamos milhares aqui, Dr. Kepp, eu e os analistas, de clientes que sofreram desse tipo de patologia e que tiveram um enorme auxílio com essa visão keppiana, que é uma visão que considera a patologia do indivíduo, a patologia da sociedade e a patologia espiritual. Então, nós chamamos esse estudo de psicossócio-espírito-patologia. Bom, a finalidade dessa live de hoje é a gente tentar começar a tratar desse assunto com vocês de uma forma científica, sem, entretanto, menosprezar o aspecto espiritual e teológico. É toda uma tradição, né, da civilização. Para isso, nós montamos um curso dentro do programa da nossa Departamento de Teologia da Faculdade Kepp Pacheco, que integra tanto o curso de graduação, é uma disciplina dentro do curso de graduação de teologia, mas que pode ser feito como um curso avulso de extensão. São 8 aulas, e essas aulas são compostas de exercícios, vídeos, textos, e que são baseadas fundamentalmente em alguns livros, numa literatura nossa. Por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês, este livro, Contemplação e Ação, que Norberto Kepp escreveu no começo dos anos 80, e depois também o Psicoterapia e Exorcismo, uma publicação recente de Kepp, Socioterapia e Exorcismo,
e trilogia analítica e exorcismo, e também nós fazemos uso de certos anais de uns eventos que nós realizamos, porque, veja bem, como eu disse aqui, nós somos a primeira sociedade científica a tratar desse assunto. Todo mundo, viu, Renata? Somos os primeiros, acho que por enquanto os únicos, que tratam disso de uma maneira científica. Então, nós realizamos aqui em São Paulo, em 1983, nós realizamos o que foi? Não foi congresso, simpósio. Um simpósio de demonologia, lá no Hotel Hilton. Na época, ainda, o Hilton era um hotel e tinha um salão grande, né? E nós tínhamos, então, a possibilidade de falar com quase 800 pessoas. Fizemos 2 dias e um pouquinho de atividades, de palestras muito interessantes, aplicando o estudo científico da demonologia numa porção de áreas, inclusive na área de doenças físicas, doenças mentais, doenças sociais, crimes, a criminologia, problemas de doenças sociais, como o poder econômico, né, que tem muito de diabólico e opressor, questões históricas, né, de demonologia, de exorcismo, aqueles estudos medievais. Então, foi um simpósio maravilhoso, o pessoal gostou muito, e interessante que durante esse evento, nós tivemos, sim, manifestações espirituais interessantes na plateia. Por exemplo, nós estávamos ali passando um filme, que, aliás, foi um filme que tinham passado na televisão Globo do passado, lá no Fantástico, sobre curas espirituais realizadas por esses curandeiros, né? Aqui no Brasil, esses médiums. E durante essas filmagens, um indivíduo na plateia, ele estava lá depois conversei com ele pessoalmente, ele me disse que estava lá por curiosidade, porque ele nunca acreditou em nada dessas questões de demônios ou de espíritos, etc. E foi lá para curiosidade, né? Então, ele estava sentado ali numa das fileiras, e durante a palestra, ele começou a sentir que alguma coisa estava puxando o corpo dele para cima, por baixo dos braços, e aqui pelo pescoço, puxando, e ele se agarrou na poltrona, que eram poltronas muito firmes, né, naquele auditório, ele se agarrou naquelas poltronas e, de repente, ele foi arremessado em espiral, em várias fileiras para trás, e caiu lá atrás, uma força brutal, né? Ele ficou muito apavorado. Então, eu fui até lá atrás, no fundo, para atendê-lo, e disse, o que aconteceu com o senhor? Ele disse, eu estou apavorado, porque eu nunca acreditei em absolutamente nada que não fosse assim, né? Bem sensível, que fosse uma coisa concreta, e que pudesse ver, sentir, cheirar pelos 5 sentidos. Sou muito racionalista. Hoje eu tive a minha visão de mundo completamente embaralhada. Então, justamente aqueles que menos acreditam, aqueles que mais censuram a percepção do mundo espiritual, são as maiores vítimas dessa situação. Porque o mundo espiritual que nós estamos imersos é infinitamente maior do que o cosmos material, do que o universo que nós conhecemos. Imaginem os senhores, parece possível uma coisa dessa? Mas é assim. Então, o universo todo é feito de energia, né? Energia essencial, energia divina, como o Kepler chama essencial, energia emanada do Criador, e ela, então, numa escala dos seres criados, desde os anjos, arcanjos, serafins, querubins, aí vai chegando no ser humano, depois animais, vegetais, enfim, minerais, e todo esse mundo da física que nada mais é do que energia condensada, energia em ressonância contida dentro do tempo e do espaço.
E fora do tempo e do espaço, então o universo é muito maior do que nós podemos pensar. Nós vivemos uma vida tão michinha, tão pequenininha, nós vivemos uma vida confinados. Eu posso dizer para vocês que essa situação de quarentena agora é uma expressão assim ainda bem clara do que os seres maus, espirituais e humanos, querem fazer com a humanidade. Então, esse confinamento que nós vivemos aqui neste planeta, com ou sem Covid-19, mas muito mais agora ainda, esse confinamento fez com que nós ficássemos meio aleijados na nossa percepção. Bom, para mim fica um tanto quanto difícil falar sem ter, assim, uma interação. Como psicanalista, eu trabalho há anos e anos, agora eu estava comentando hoje, eu estou tendo que aprender como que fosse uma nova profissão com essa história de confinamento, de isolamento, então estou tendo como que aprender uma nova profissão, que é conseguir chegar no ser humano através de máquinas que cortam a maior parte dessa interação e dessa ressonância energética. Boa parte das curas que nós conseguimos vem justamente dessa interação, né, que a gente tem com os clientes, dessa contribuição, desse ir e vir energético, e que tem um poder muito grande, benéfico. Mas aqui com os senhores, então, com vocês hoje, eu estou tentando fazer o meu melhor para transmitir algo que eu imagino, cada um de vocês. Por exemplo, vários clientes que eu estou atendendo, eles estão dizendo que essa situação está fazendo com que eles percebam coisas que eles não percebiam antes, com tanta clareza. Problemas nos outros, problemas em si, pesadelos. A maioria está acordando de madrugada e não consegue dormir, ficam assim, atormentados por pensamentos negativos. Então, nós estamos passando por uma época, eu diria, de grande possibilidade de conscientizarmos patologias. Como o Kepp fala, a consciência do mal em si é um bem. A consciência do mal é um bem por si. E é isso que nós aqui, neste mundo, mais evitamos. Perceber os nossos erros, as nossas besteiras, as nossas más ações, nossos deslizes, nossas fraquezas, nossos maus sentimentos, enfim, tudo isso que a gente vê de errado em nós e no semelhante, isso é a coisa mais difícil de lidar. E essa situação agora está nos obrigando a lidar com muitas coisas que nos são desagradáveis. Então, nós podemos tirar um grande proveito disso. Dizem os teólogos que os demônios, mesmo querendo estragar assim, a humanidade, a criação de Deus, por inveja que eles têm, de nós, inclusive, mesmo assim, tudo que eles fazem acaba retornando em um fator positivo, um fator ainda para dar mais força e mais glória a Deus, ao bem, à verdade, à bondade. Agora, doutora Cláudia, você falou que sente falta da interação. Aqui tem que a Tchuli está perguntando, doutora Cláudia, tenho muita vontade de me aprofundar nesses assuntos, mas tenho medo. Como vencer esse medo? Bom, a gente sabe, né? Que é Tchuli, que nome bonito. A gente sabe que, eu não sei se você já tem essa visão de mundo, né? Mas o mundo é todinho energia, energia. Nossos pensamentos são energia circulando pelos neurônios. Nossos sentimentos também. Aliás, o nosso coração, ele sente sentimentos e percebe coisas antes do cérebro. Numa das nossas aulas do nosso curso, nós vamos tratar disso, que o coração, ele é
poderoso na percepção de energias e captador de energias, né, para poder distribuir pelo organismo e para o cérebro. Então, se você vê, por exemplo, que nós somos energia, nossos pensamentos são energia, os espíritos são energia, se nós vemos as coisas como são, nós temos condições de corrigir essas energias. Porque, veja bem, a nossa essência por si, ela é boa, bela e verdadeira. Nós só temos prejuízo quando nós não queremos ter consciência de como as coisas são. Se a gente caminha por um caminho escuro, à noite, nós não vamos ter muito mais chances de nos prejudicarmos, de sermos assaltados, de cairmos num buraco, de ver uma cobra, um animal que ataca, enfim. A cegueira, a escuridão é que é o perigo. A visão é o que nos protege e nos defende. Aliás, todos sabem, né? Em todos os filmes, os artistas sabem retratar muito bem, os cineastas, os literatos, né? Eles sabem tratar muito bem dessa dimensão espiritual que o ser humano vive. Então, os artistas mostram que os seres do mal, eles têm terror da luz, eles têm terror da consciência. Uma pessoa consciente, aí a bicharada não tira farofa, não. Aí a coisa fica diferente. Nós ganhamos um poder que eles não têm. E é bom também lembrar que o demônio só tem poder, os demônios, os maus espíritos, as más energias, como se diz, que os espíritas, por exemplo, tratam bastante desse assunto, os espíritas, os sensitivos, eles sabem que as más energias, elas só... Não, isso eles não sabem, nós que sabemos. As más energias, os maus espíritos, só têm atuação conosco se nós estamos em ressonância. Eles pegam, assim, vamos dizer, pela nossa fraqueza, pela nossa patologia. Então, a consciência que nos dá força. E a gente precisa tratar disso, né? A gente trata disso no curso, a gente trata disso nos livros, mas a gente trata disso em com todos os clientes que vêm fazer terapia, psicanálise integral, seja individual, seja em grupo, com todos nós temos que tratar, porque não existe nenhum problema na humanidade que não signifique um problema da psicopatologia individual, que não envolva a sociopatologia, fatores, por exemplo, econômicos, que são seríssimas causas de neuroses e psicoses, os fatores econômicos, não sexuais, como Freud falava, mas esses fatores de problemática com o trabalho, com a economia, com dinheiro, com opressão, com escravidão, é uma luta que o ser humano tem que fazer para sobreviver. Essa situação de luta para a sobrevivência, de não poder fazer um trabalho livre, bom, para si mesmo e para o seu semelhante, essa hoje em dia é a maior causa das neuroses e das doenças orgânicas, psicoses, e os fatores, como eu estava dizendo, patologia psíquica, psicopatologia, patologia social, sociopatologia, e a patologia, o componente espiritual, da espiritopatologia. Então, esses três elementos são interativos, eles interagem, estão sempre juntos. Assim como não existe nada de são, de equilibrado no ser humano, que não tenha uma relação com o equilíbrio da sociedade, coisas boas, belas e verdadeiras que nós aprendemos, seja da cultura, da religião, das artes, e também sempre existe o componente bom espiritual, que é a nossa interação com bons espíritos, angelicais, com pessoas que já faleceram, que já estão numa situação de muita evolução, de muita vibração, muita luz, então eles têm muito prazer em poder nos ajudar aqui.
E também, principalmente, a Trindade Divina, né? Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo, e a Mãe de Cristo, né? Imagine só, né? A humanidade teve gente tão boa, tão bacana, tão incrível, e nós estamos vivendo hoje uma era de extrema pobreza, porque quanto menos nós nos beneficiamos, temos consciência, interagimos na nossa dimensão espiritual, mais a gente sofre. E eu gostaria de falar aqui que não existe nenhum ser humano que se diga... Estava falando o seguinte, que não existe nenhuma atividade espiritual que não seja social e individual ao mesmo tempo, pessoal. Então, qualquer coisa que a pessoa faça, que ela seja livre para realizar, seja uma atividade artística, seja uma atividade de indústria, de comércio, de agricultura, de ciência, de educação, tudo que nós fazemos é espiritual, é transcendental. Então, não existe, assim, uma vida... Não, essa é uma vida social, nas escolas, nas indústrias, nas empresas, e aqui, nas igrejas, a vida espiritual. Não, Deus está em tudo. Nossa dimensão espiritual está em tudo. Tudo que nós fazemos também de uma forma espiritual, seja positiva ou seja negativa. Então, não pode uma pessoa ficar, por exemplo, somente imersa em orações. Claro que oração é fundamental, mas se ela não tem na ação dela, no dia a dia dela, se ela não está realizando bem, ela está numa situação doentia. Quando eu estive na França trabalhando por 7 anos, tinha um psiquiatra francês que dizia, só que ele era socialista, e ele via a coisa um pouquinho diferente. Ele dizia assim, o Henri Laborie, ele dizia... O indivíduo que é privado de poder ter um emprego, ele adoece. Então, hoje, o que a gente pode dizer é que o indivíduo que é privado de realizar um trabalho de ideal, bom para ele, bom para o mundo, que ele cresça, a pessoa, quando ela é privada disso, e que possa viver bem e prosperar em torno disso, ela adoece sim. O confinamento agora está causando um aumento das doenças mentais de forma, assim, incrível. Não só que todos estejam vendo mais, que são mais doentes do que pensavam, mas também estão adoecendo. Escuta, já estamos com meia hora de fala. Eu acho que a exposição dos slides que eu fiz para hoje, eu vou deixar para as nossas aulas, para aqueles que fizerem o nosso curso, né? Eu acho que é importante que vocês levem isso a sério, que vocês se aprofundem, porque vem coisa séria por aí para vocês enfrentarem, viu? E não só assim no sentido de doença, de vírus, não. Isso até é mínimo, perto das dificuldades que virão por aí. E nós temos que nos fortalecer muito espiritualmente, para fazer face a esse embate que, pelo que está aparecendo, né, é muito mais espiritual do que qualquer coisa. Então, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, mandar para mim, eu posso até responder num fórum. Frederico, nós podemos fazer um fórum, qualquer coisa, dentro da... Onde que seria esse fórum? Essas pessoas que estão aqui, o senhor sabe quem são, para poder depois a gente interagir com elas, para vocês me perguntarem. Às vezes vocês ficam sem jeito de fazer uma pergunta aqui, e que todos percebam, ou mesmo não cai a ficha no momento, e vocês querem perguntar depois. Eu me disponho a alimentar um fórum sobre esse curso, que eu vejo como fundamental importância. Tá bom? Então... Tem pessoas perguntando sobre o curso, talvez a senhora poderia introduzir? Então, como é que faz? Perguntam, de qual curso a senhora está falando? Sobre espíritopatologia? Sim,
é a Espírito-Patologia no Cotidiano. Eu falei no começo da minha live de hoje que eu estou realizando um curso com 8 aulas que vai dar um certificado, um curso da faculdade, que vai dar um certificado de extensão. São 8 aulas. Essas aulas vão ser realizadas através de vídeos, que eu vou estar interagindo com vocês, como hoje, e também de outros vídeos e outros materiais de leitura, PowerPoints, tudo que estarão na plataforma de cursos da nossa faculdade. Então, eu acho que se alguém quiser mais informações, eu acho que não é comigo, né? Aí é com nossa equipe de secretaria. Como é que faz, Renata? Você me ajuda aqui? O suporte vai colocar o link aqui no chat. E quem quiser mais informações vai poder entrar no site. Lá tem toda a carga horária, a certificação, como se inscrever. E o conteúdo programático do curso também vai estar lá. Inclusive, eu queria dizer que aqueles que não quiserem, por algum motivo, né, já se inscrever no curso, eu gostaria de dispor essa possibilidade de responder algumas perguntas por um fórum. Como que a gente pode dar para eles o link do fórum? Como que faz, Renata? A senhora que é minha... A gente pode enviar para a lista de inscritos da palestra de hoje o link de um fórum aberto, e eles mandam as perguntas. Isso. Ou um fórum, se eles não ficarem constrangidos de fazer um fórum aberto. Então, a gente precisaria pensar numa interação que me mandassem as perguntas mais confidenciais e eu pudesse responder. Então, eu acho que a minha equipe técnica vai preparar essa possibilidade para vocês. E isso seria livre. Então, terminada hoje a nossa livezinha aqui, nós vamos fazer isso. Agora, as livezinhas que eu vou fazer, eu prefiro fazer como hoje, nas terças-feiras, das 2 às 3. Ótimo. Tá bom? Que são as lives das 8 lives, vamos dizer assim, que a gente vai fazer. Tá bom? Então, gente, vamos abrir os olhos, que nós estamos perdendo o melhor da nossa vida. Nós estamos sendo privados, sim, enganados, invertidos, com medo de tratar de assuntos que poderão significar um grande desbloqueio de energias boas que estão represadas em nós e na vida social no mundo. Que a vida maravilhosa que nos foi ofertada pelo Criador, ela está sendo muito atrapalhada por essas energias que são seres invisíveis, e por isso que eles têm tanta folga em atuar, porque a grande vitória desses seres foram serem considerados inexistentes. Até mesmo os espíritas não gostam de falar em demônios. Falam de espíritos obsessores, mas a coisa é bem pesada. Então, se nós não temos consciência, nós ficamos vítimas, sim. Precisamos conscientizar isso. E quando o Filho de Deus veio aqui, Cristo, ele tratou disso direto. Só que nós tratamos disso de uma forma científica, sem, entretanto, desprezar o que a teologia nos oferece de base, né? Tudo que nós fazemos, nós temos como trilogia analítica explica a união da ciência, da filosofia e da teologia. Eu queria despedir de vocês por hoje e convidarmos para a próxima semana, no dia 19. 19, terça-feira. Hoje é 12, 19 às 2 horas, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês e o interesse também. E vamos fazer uma corrente energética, tá? De consciência, para afastar, tá? Esses males que estão nos assolando. Até.